Olá, queridos cravos e rosas do meu jardim. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no canal Amálgame, o caminho do autoconhecimento. É verdade, sempre trazendo novos temas desse conhecimento do eu. O meu nome é Magnólia e no dia de hoje eu trago um tema bem especial para você. Acho que todos nós, já nos vimos diante da vida em tal condição que diz, por exigência do compasso, quando a escolha exige em mim uma medida certa e não há como ser protelado. A pergunta que eu coloco na mesa para os 3 subtemas em questão, pessoal, que você vai escolher agora, seria avançar para um futuro me exige na condição presente agir na medida certa. E aí, o que fazer? Se você se encontra nessa cilada e você não sabe realmente qual a decisão, há uma protelação, há um receio, há um medo, há uma indecisão, seja o que for, porque há a necessidade do compasso, um pequeno erro pode levar a resultados não muito satisfatórios. Eu trago na mesa 3 posições para você. Inicial, eu faço aqui uma premissa, Pensamentos a Caminho, de Bert Helling. A minha leitura é baseada na Árvore da Vida, na Kabbalah, e então veio falando aqui sobre a condição de fundamento, fundação, alicerce. Nós queremos se fundamentar, nós queremos ter embaixo dos pés uma decisão bem calçada, aonde nos sentimos seguro em dar o próximo passo. Então, eu trago aqui o futuro, que Bert Helling nos diz. O futuro está no presente, pois tudo que fazemos é dirigido a um fim, brota de uma intenção, de um desejo ou mesmo de uma necessidade. O objetivo que buscamos em nossa ação ainda não existe, não foi alcançado. Não obstante, ele atua com vigor sobre o presente. Mesmo quando alguém diz que quer ficar totalmente no aqui e agora, o aqui e agora ainda está diante dele, como um objetivo a atingir no futuro. Tudo que operamos, amamos, planejamos ou preparamos está olhando para frente, para uma realização que ainda está no futuro. Às vezes, tememos o futuro, tanto certo como a morte, quanto incerto como algumas perdas e doenças. Por estranho que pareça, também nós tememos, às vezes, a felicidade, tememos a abundância, pois secretamente percebemos que também elas exigirão de nós algo e que só alcançaremos se abandonarmos algo no presente. Assim, desperdiçamos talvez o nosso futuro. O futuro nos reserva para nós coisas pesadas que talvez exijam de nós o extremo.
Também reserva o que nos alivia, pacifica e preenche no nosso mais íntimo. Ele se torna grande para quem está aberto e disponível para ambas as coisas. Bom, há quem apenas sonhe com o futuro, sem, no entanto, avançar para ele e sem agir. Esse futuro toma, assim, então, o lugar do presente. Outros são tentados a fugir do presente e do futuro possível, entregando-se a uma condição de experiência passiva. Tal futuro se torna um inimigo seu no presente. Podemos também darmos um futuro que fazem os que se amam quando planejam em comum e, sobretudo, quando esperam um filho. Os pais dão aos filhos um futuro quando cuidam deles e os preparam para o futuro. Os filhos dão um futuro aos seus pais quando esses podem contar com eles em sua velhice. Dar-se um futuro é o verdadeiro objetivo que enriquece o nosso presente. Fica aí, né, uma premissa, reflexão necessária lá no Instagram. Então, eu entro, né, bem profundamente com uma palestra inicial para compreensão sobre o tema em questão aqui, com mais detalhes, que aqui eu não vou entrar. E aí, né, se vocês quiserem fazer conhecimento, vocês podem ir lá no endereço que eu vou deixar abaixo, ok? Eu fiz essa palestra lá. E aqui na mesa eu trago para este tema 3 posições correspondentes. Nós temos a posição 1, nós temos a posição 2 e temos a posição 3. E a minha leitura, como nós sabemos, é baseada na Kabbalah, tá? Eu me baseio e a pergunta, repetindo, avançar para um futuro, né, me exige na condição presente agir na medida certa. É a exigência do compasso chamada vida, não é mesmo? O que fazer, tá? A minha mensagem inicial, ela, quando eu jogo as cartas aqui, eu já não estou com a premonição de vocês, tá? Eu não sei o que eu vou falar aqui, o que eu vou falar aqui e o que eu vou falar aqui. Eu não sei. Eu agora é que eu vou saber. Então, quando eu faço a leitura desses livros, na verdade, eu não tenho conhecimento do que eu vou dizer aqui, tá? A mensagem inicial é correspondente ao tema e é só isso. Eu venho falando sobre o número 9 na árvore da vida, tá? Que representa a força, tá? Representa o fundamento, tá? O alicerce, aonde, né, essa estrutura de alicerce me calça, né? Me permite avançar ou não. Se eu tiver uma boa estrutura de base, de formação, né, de recurso, e isso na árvore da vida. Nós estamos aqui em Iesod, né? É o que me estrutura, né? Que fala que nessa outra árvore nós temos a condição do ego,
né? Então, o que me dá a condição de seguir em frente ou não é quando eu não estou o suficiente amadurecido, né? Estruturado, alicerçado, para então, com segurança, tomar uma decisão. Eu estou confuso. Então, fundamenta isso, tá? Na árvore da vida seria, né, a condição de raiz, né, da personalidade. Nós estamos fazendo o caminho do autoconhecimento. Isso me dá o poder, a força, né, de domínio sobre uma condição, né? Essa condição pode, né? Aqui tem a condição animal, né? E aqui um homem, né? Então ele aqui, se ele não tiver bem fundamentado, né? Porque entre as pernas ele tem o quê? Ele tem a condição raiz, né? É a condição mais retrógrada, né? Ainda no estado embrionário. Então vem com uma condição de um animal não domado. É um desafio para ele desenvolver a consciência em domínio ao seu corpo distinto. E o corpo distinto estão os medos, né? É o número 9, ok? Então, nós temos a posição 1, 2 e 3. Eu estou fazendo e mostrando para vocês automaticamente questões da árvore da vida para que vocês possam conhecer, tá? A árvore e conhecer a árvore, né? E conhecer a Kabbalah, que está dentro dessa nossa filosofia, né? É a filosofia, a nossa gnose, tá? Está fundamentada no nascimento de todas as religiões judaicas cristãs. Eu vou escolher 3 posições aqui alegóricas, 3 posições aqui, 3 posições. Então eu tenho, além de tudo, eu tenho na árvore da vida, que eu considero o amarelo, que Rod, na árvore da vida. Nós temos aqui, né, Rod, o amarelo. Nós temos o vermelho Malhut. E temos aqui, né, o violeta mais acima, nesse triângulo da árvore. E no triângulo inferior, tá, nós temos o amarelo e o vermelho na árvore da vida. Primeira posição, segunda posição e terceira posição na árvore da vida. E aí vocês escolhem qual dessas 3 posições seria a posição que a sua intuição mais aprover, né? Vamos ver para a posição 1, um tema relativo à posição 1, tá? Nós temos aqui o relâmpago. Muito legal. Na árvore da vida, né? Nós temos a letra na árvore da vida que se chama Kof, né? Essa letra é um C ao contrário, que representa a foice da morte, né? Mas espera aí, pessoal, não vamos achar que é uma morte. A carta da morte é uma não da morte, da torre, perdão, né? A torre. Apesar de ter aqui uma condição desastrosa, né? Isso aqui remete à necessidade de quebra de paradigmas, né? Ocorre aqui uma resistência, tá? Diante da situação, ou talvez, né, como está do lado da árvore da vida, aonde são os sefirotes que são tendenciosos à raiva, a se irritar facilmente, né, a perder o prumo da questão, né? Então há uma necessidade de um grande cuidado em relação à sua comunicação, né? Como eu decodifico a vida, como eu entendo a vida, como eu vejo a vida, né? Então, aqui, na árvore da vida, o amarelo representa Rod, né? O esplendor. Vou mostrar a árvore da vida para vocês, tá? Ó, aqui, ó, Rod, tá? E essa Sefirot,
tá? É a condição da expressão voluntária, né? São as decisões que eu tomo. Esplendor fala de expressão. Ou eu me expresso na luz, ou eu me expresso no lado sombra de Rod, porque tem a condição aqui dessa Sefirot, tem o lado sombra. Então, não saber usar bem a comunicação, né? Usar o verbo, tá? Porque aqui nós temos uma torre, né? E essa torre está sendo desconstruída. Então, na vida, quando alguma coisa não vai bem, né? É quando, aqui fala também, né? De um arcano maior, aonde Deus diz assim, chega, eu não quero mais isso. Então, ele dá os bastas, né? Então, a situação, né? As nossas construções, quando elas não têm uma boa base, um bom alicerce, né? Diante dos desafios da vida, né? Das inconstâncias do tempo, essa torre abala, né? E começa a se desestruturar. Então, falamos aqui de língua, né? Você lembra da Torre de Babel? Então falava, na Gênese fala, no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, Kof é boca, né? O símbolo que representa a letra, né? As letras sagradas da Kabbalah, essa letra representa Kof, né? Que é a foice da morte. É só a foice, gente. Algo precisa ser cortado imediatamente pela raiz. O mal precisa ser cortado pela raiz, né? Então, fala de paradigmas, fala de valores, né? De crenças, fala de condicionamentos, tá? Viciosos que impedem a nossa movimentação. Às vezes aqui, as nossas idealizações, os nossos sonhos, os nossos ideais, né? Ou então, nós estamos nos vendo diante de uma situação muito perigosa, desafiadora, e que a gente precisa tomar uma decisão, mas existe uma força que é muito maior do que nós. É quando nos vemos subjugados a uma necessidade de mudança, né? De ação, de movimento, mas, no entanto, né? Ainda estamos na antiga estrutura, da antiga construção. Aqui fala do edifício lógico da nossa mente, né? E aí nós ficamos resistentes, tá? Aquele com a mão na cintura, tá? Se colocando de frente para uma situação, indignado com aquilo que está ocorrendo, né? Sem, no entanto, fazer o conhecimento da experiência, porque a experiência remete às consequências do passado, se encontra no presente. Então fala, se eu quero ter um futuro melhor, eu preciso no presente, tá? Reconstruir, refazer, né? Isso lembra muito, né? As erupções de vulcão, as enchentes, né? Os tsunamis que acontecem na nossa vida. Isso às vezes acontece num relacionamento, no noivado, num casamento, num trabalho, né? Que você vai muito bem e de repente o caos se instala. E aí, né? E nós estamos vivendo a vida no cotidiano, deitado no tapete de veludo azul, comendo a maçã do pecado, né? Que é o pecado aqui no bom sentido do vício, né? E aí eu falei assim, não, eu vou muito bem. E se alguém fala assim, ó, precisa, né, haver uma mudança, precisa continuar crescendo, porque aqui fala a Sefirot
Rod fala do conhecimento, tá? Aqui muito tem as características do signo de Virgem, de Gêmeos, que é Mercúrio, né? Mercúrio é a transformação, tá? Através, né? Fala na alquimia dos metais rústicos que são transformados em ouro, né? Então, essa alquimia dentro de nós remete, né, uma reconstrução celular, né? Porque quando a nossa mente muda, o nosso conhecimento se renova, tá? Nós nos desestruturamos eletromagneticamente, e aí, com a nova vibração da consciência, uma outra forma se faz necessário estabelecer. Então, quando nós fazemos, por exemplo, um curso, fazemos um conhecimento, né? Aí você pensa assim, tudo aquilo que até então eu acreditei, tudo aquilo que meus pais acreditaram, todos aqueles valores, né? Hoje eu sei que não estão, né, me sustentando, que não estão me alicerçando, que não estão me condicionando pela vida com segurança. É um rito de passagem, né, aonde pede a mudança de paradigma, né? Ou você cai, né? Ou você cai, tá? Algo. Ou se você ficar no passado, você cai a torre, né? E você junto também, né? Você fica no passado, né? Então, aqui há uma necessidade, né, de renovação, de busca do novo, novos paradigmas, nova forma de saber e conhecer a vida, se abrir, né? E conhecer novas expressões, novas línguas, né? Novo conhecimento, para que eu, né, me enriqueça, né? Eu me torne um ser plural de recursos, tá? Através do conhecimento de outras áreas, e assim então eu consiga lidar com as intemperanças da vida, com as contingências que a vida me oferece, fazendo uma nova edificação que permita lidar, conviver, né? Não tentar lutar contra algo fora, querer, né, enfrentar, me bater de frente, mas eu viver com essas, né, essa instabilidade da natureza, do externo, sem me abalar, sem me desestruturar emocionalmente, psicologicamente, né? Eu ter o equilíbrio necessário e assim me sentir seguro, né? Mesmo diante de um tsunami na minha vida emocional, profissional, espiritual, física, né? Porque se for espiritual, a passagem ainda é mais difícil, mas é um rito de passagem que convida para o brilho pessoal. Quando eu enfrento esses desafios da vida, eu me torno mais, eu me enriqueço, né? Eu estou, né, desbravando, tá, alguma parte minha que era uma incógnita, que até então para mim era ignorado e desconhecido. Isso aumenta o meu empoderamento, isso aumenta, né, a minha capacidade de amor próprio, de aceitação, mas não na resistência, porque na resistência eu também irei me quebrar, né? E aqui é um momento aonde, né, quando a vida nos oferece, nos pede uma reformulação dos paradigmas, é quando, né, o corpo, ele é essa estrutura molecular, esse agregado de moléculas que constitui o corpo,
tá? Ele tem uma vibração, o elétron ele tem uma vibração e ele traz uma carga de memória em volta, né, desse material atômico, né? Então essa vibração é de acordo com a sua consciência. Então quando você, né, muda os seus paradigmas, automaticamente o seu sistema imunológico abaixa, o teu corpo fica mais sensível, porque você não está só fazendo uma renovação mental, não só uma renovação da comunicação, da forma de se expressar. A gente não só se comunica em palavras, não. A gente também se comunica com o corpo, né? E aí, então, o que acontece? É um período da gente se resguardar um pouco, né? Também, porque o corpo está muito sensível e a resistência, uma tendência maior a adoecer, né? Porque o corpo está fazendo uma elitização, tá, eletromagnética da nossa condição, né, molecular, tá? Então tem células ósseas, células do sangue, célula dos músculos. Um novo homem vai nascer, um novo homem vai... Aqui é alquimia pura nessa posição, tá? Então o conhecimento liberta, porque nos faz expressar, né, de forma sincrônica, né? E não diacrônica, mas sincrônica, em harmonia com aquilo que o externo está nos impelindo, nos pedindo, né? E aqui o Rod, nós temos Rod, do outro lado nós temos aqui, aqui nós temos o Netza, que é o verde. Então eu preciso o ego aqui, tá? A personalidade, o eu, tá? Aqui nós temos, né, o id e o superego, que é o corpo dos instintos, dos vícios, e o corpo da razão, né? Nós precisamos, que é o mental, nós precisamos fazer o voo com o equilíbrio das duas asas, né? Para não ficar voando em círculo, porque se eu só voo com uma asa, eu só vou voar para um lado. Então eu preciso desse equilíbrio, né? Aqui nós temos a bacia no corpo humano, correspondente ao rim esquerdo, ao rim direito, tá? E aqui a condição visceral, tá? Da formação da personalidade, o alicerce, né? O que embasa, né? Você, né? A sua expressão, o que forma a tua personalidade? Você é aquilo que você pensa, você diz e você faz. Então você aqui no centro. Então aqui tá, é como se fosse uma pipa, né? Até parece triangular, tá? Para que você possa compreender, né, esse processo aqui aonde você está passando. Vamos ver aqui. Vamos escolher aqui as duas cartas. Nós temos aqui dor, tá? Aqui dor, se sentindo oprimido, se sentindo talvez limitado, né, na sua expressão. Olha aqui, né? Tá? Ele não está entendendo o que a vida está pedindo. Na verdade, esses desafios podem ser muito grandes, mas estão pedindo dessa pessoa um desafio maior, né? Que ela pensa. Mas essa experiência que ela está dando, que está ofertando a ela, é para dar a ela, né, uma vitória, esplendor, luz, né? O ser na árvore da vida, que consegue agir na medida certa,
com aquilo, com a expectativa que vem de cima de Keter, que vem de Deus, né? Ele consegue expressar genuinamente na expectativa, ele é concluído. E quando concluído, ele é liberado, tá? E aqui diz que a condição é opulência, né? Então, se ele não age, se ele não toma atitude, tá? E aqui tem muita condição da preguiça, a perda de energia, a perda da vitalidade. A pessoa, às vezes, ela se desgasta muito mentalmente, tá? O mundo, né? Então, aqui existe um processo de purificação, ó, né? Alguma coisa precisa ser sacrificada para, né, que a pessoa entre na condição de opulência. E assim, então, a carta do mundo, a carta tal, né? É a carta de passagem, de finalização de uma condição, tá? É onde a pessoa, ela tem um grande desafio, ok? É dado a ela uma posição de grande desafio. Vamos tirar um anjo aqui para você, um anjo para te auxiliar. Olha aqui, gente, olha, ó, eu tô tirando as cartas, é aquilo que eu falei, o que eu digo no início, eu já não sei o que vai cair aqui, tá? Quando condiz, é porque, tá entendendo? Eu tenho uns 20 anos de estudo de cabala iniciática, tá? Aí aqui, ó, nós temos o 49, tá? Que eu vou deixar o nome desses anjos embaixo para que vocês o utilizem. E o Mel-Shael e Veuel, né? Então, são dois anjos correspondentes falando do compasso, ó, na medida, agir na medida. A vida está pedindo a minha expressão, a minha decisão no compasso. E agora, né? O que eu faço? Então, esse anjo advém, né? Para auxiliar você, tá? Utilizando, conversando com o anjo, acendendo vela para o anjo correspondente, né? E aí, conversando com o anjo, e aqui o Veuel, né? Aqui, ó, comendo a maçã. Olha lá que interessante, ó. Tá? Então, o que eu tô lendo para você, eu adoro isso. Sabe por quê? Porque cai exatamente o que eu falei. Eu não escolhi as cartas, né? Mas é o que cai. Então, eu de alguma forma, antes de começar a leitura, eu já estou falando de você sem nem eu saber que estou falando de você. O meu canal, a minha comunicação, a minha espiritualidade aqui está ajudando a você. O anjo Veuel, tá? Deus grande e elevado. Aqui, ó. Esta carta aconselha você a entrar em si e vivenciar o seu sofrimento, sem tentar evitá-lo. Por quê? Porque é uma condição aqui de dor, né? Mas de purificação, tá? Mas observando e analisando toda a sorte de impressões que possam surgir desse trabalho no teu corpo. Tu tá fazendo uma alquimia, tá na cara, né? Tá na cara, sabe? Entre sem medo no ato-amor, como um alquimista, recipiente para a realização de trabalhos alquímicos que representam em derradeira análise seu próprio interior. Sinta a fundo todo o processo de calcificação pelo qual você está passando. O resultado inevitável desse processo é a purificação.
Medite com esse anjo também para se elevar sobre os sofrimentos, as contrariedades e para alcançar a eminência e o respeito público, ok? Para você ter respeito público, você ter reconhecimento, você ter valor. Aqui nós temos pessoas de muito conhecimento. E porque aqui nós temos, aqui eu sempre falo, né? Cai muito essa sefirote à mesa. E são pessoas que têm conhecimento ou, né, que negam o conhecimento. Então, quando elas negam o conhecimento, a vida dela enrola que não vai para lugar nenhum. E a própria vida exige a busca, né, de estudar ciências, filosofia, espiritualidade, tudo que possa embasá-la para fazer um processo de passagem muito difíceis. Aqui, muitas vezes, são complicações aonde a pessoa, né, na preguiça ou no medo, são, né, quando Moisés estava no povo de Moisés, se fazia escravo dos egípcios, né? Mas eles estavam ali sentados, né? Comendo, amassando o pecado. Só que Deus queria para eles algo mais. Eles teriam que atravessar as águas e enfrentar a quarentena do deserto, que é a purificação, né? Mas a água representa o corpo emocional. E aí eles não faziam. E o renascimento, né? Essa água representa águas matriciais. Você nascer de si mesmo, você se refazer. Muitos não quiseram ficar e preferiram ficar no passado, né? E ficar no passado, o que aconteceu com o Egito e todos aqueles que lá ficaram com o passado. Então aqui pede, né? É quando você é impelido, você tem que tomar uma decisão. Ficar atrás, o bicho pega, né? E ir para frente, né? O bicho come. Mas tem que tomar uma decisão de qualquer maneira, tá? Então, inclusive, tem até o salmo correspondente a essa passagem, né? Aonde o anjo Miguel e o Gabriel, né, auxiliaram durante o dia e a noite a caminhada no deserto. Então aqui nós temos Deus único, que é o arcanjo, né? O anjo 21, que nos fala, símbolo da boa sorte. Este arcanjo fala principalmente o que chamamos de boa sorte e fruto da harmonização, dos nossos pensamentos e ações com a força cósmica. Lembra que eu falei? Se você se expressa, né, em perfeição naquilo que Deus quer, né, o que Deus espera de você, acertar ou errar faz parte do aprendizado, né? Não é o mal em si, né? Não nos devemos nos condenar ou ficar raivosos conosco mesmo, irritados, porque a própria caminhada é que é o aprendizado. Caminhar é que é o aprendizado. A gente não aprende antes, né? Muitas vezes, senão são um mero aglomerado de palavras, frases que não tem sentido no coração. O caminho é que traz raiz para o conhecimento, tá? Lembremos-nos do princípio da sincronicidade do que é azar. Também é consequência de uma má semente plantada. Palavras, né? Os perdigotos, quando a gente fala de solta pequenas partículas de saliva, se representam sementes, tá? Também é consequência de uma má semente plantada, ou seja, maus pensamentos cultivados. As más palavras, né, elas vêm dos maus pensamentos. Então aqui, né, nós temos, tá? As más palavras vêm dos maus pensamentos. As más palavras vêm dos maus pensamentos. E assim,
é a minha expressão, a minha individuação como ser. Assim será a ação. A ação do eu é o resultado das minhas palavras e dos meus pensamentos. Tá aqui bem certinho na lata, tá? Então, medite sobre anjo para atrair boa sorte, assim como para proteger você da calúnia e para se afastar das más influências, tá ok? Porque às vezes as más influências nos levam no vício, nos condicionamentos, né? Que está em Netza do outro lado, que é a outra asa é a tua asa, né? Então, a bacia representa uma balança. Quando você caminha, né? Você caminha com Netza e roda. Então, você vai fazendo um processo, numa hora você bota a mente e na outra você põe a sua expressão. A mente é a expressão, a mente é a expressão, né? Eu expresso, penso, reflito e dou um resultado. Me manifesto em uma ação, tá? Então, entende, né, que precisa haver um voo equilibrado. Temos que ter muito cuidado na nossa comunicação. Não esperemos que as pessoas nos compreendam. Não temos que ter expectativas de aprovação fora. Aqui, muitas vezes, são pessoas que pensam muito à frente quando elas estão seguindo na luz de Rod, não na sombra, porque senão elas largam os bancos escolares, elas não aceitam conhecimento, elas se fecham, né? E tem resistência a qualquer movimento novo. Então a vida não anda, elas acabam ficando numa situação de subserviência, que fala da escravidão, tá? Então libertar-se, né, dessas imposições, né? Dessas lutas verbais, dessa guerra por poder, né? Duelo verbal, tá? Às vezes a gente tem ideias e tem pensamentos, né? E as pessoas, elas pensam diferente, elas têm que... Nem todo mundo aceita aqui o meu canal, nem todo mundo vai conseguir entender meu tipo de leitura, que é uma leitura, né, que leva a um sentido muito mais profundo. Porque que estão havendo percalços, porque estão havendo limitações, dificuldades no meu relacionamento, eu não estou conseguindo me expressar direito, né? Nem tudo eu posso falar. Às vezes a forma como eu falo aqui, né? Por exemplo, o próprio Moisés mesmo, né? Ele era um mestre. Aqui são mestres, são educadores, são condutores de outro, né? Então, conduzir não é manipular, escravizar, subjugar, né? Para ter o poder, mas, né? Orientar para libertar. Tá? O bom mestre é aquele que faz outros mestres. Então, a gente fala de professores, pessoas que são muito intelectuais, carregam grande conhecimento, mas o objetivo sempre é libertador, ok? Vamos para a segunda posição. Nós temos esse rapaz aqui que é Malhut, né? Aqui fala dos pés, fala das raízes da árvore, as minhas raízes. O que seriam, né? Em Malhut, as raízes, os meus pés, né? A minha natureza, né? Eu me expresso, eu sou, tá? Porque as asas continuam sendo as mesmas acima, né? Mas aqui fala comunicação, que é a primeira posição. Essa aqui é ação, atitude, né? Então, aqui tem que cuidar da comunicação. Todo cuidado, né? Para saber se comunicar, ter a temperança, ser muito diplomata, né? Os virginianos, por exemplo, o pessoal do signo de Virgem, na luz, eles sabem fazer muitos amigos, eles sabem mobilizar pessoas para os seus objetivos, para os seus ideais, tá?
Eles sabem convencer, né? Falar línguas, o dom de falar várias línguas, o dom de falar o quê? De se comunicar, de entender a posição do outro, né? E de se fazer entendido, né? E de fazer o outro entendê-lo, né? Os seus objetivos, as suas causas, né? Suas boas intenções, que é para o bem comum, um bem maior, uma intenção maior. Então, quando ele consegue fazer esse movimento, ele começa a agregar, né, dentro do seu sistema, seu sistema familiar, de relacionamento profissional, ele consegue fazer uma equipe coesa, né, de pessoas em congruência, em empatia. Tá? Aqui é ação, fala de acontecer. Como é que é minha relação com o mundo físico, né? Como é a minha relação com as pessoas, né? Malhut fala da gula, né? Gula, né? Consumismo excessivo e, né, esse consumo de tudo o que está dentro do nosso espaço, dentro da nossa matrix, dentro do nosso campo experiencial, seja relacionamento, seja o que você está vendo aqui, não interessa, tá? O importante é que pode até cair, mas, né, aqui está falando das nossas raízes, tá? Aqui está falando a forma como eu me expresso na natureza de árvore, tem a ver com as minhas raízes, tem a ver o quê? Eu sou o resultado, né, da soma dos meus ancestrais. Então eu trago aqui característica do meu pai, característica da minha mãe, do meu bisavô, do meu tataravô, em, né, aspectos negativos, positivos, a quem na árvore da vida eu estou identificado, né? Então as minhas ações, tá? Há uma necessidade de buscar um novo caminho, porque aqui fala, né, de Gaia, fala da terra, fala do teu território, né? Nesse território existem várias coisas que compõem esse espaço. Se é o meu trabalho, são os meus colegas, é a empresa, tá? Qual é a minha relação com essas pessoas? Com tudo que está em torno na minha matrix, né? Todos os elementos que compõem a minha matrix. Então, caminhar, né, sobre a Terra é entender que dentro do vínculo, né, dentro do vínculo desse sistema, desse agregado, né, de elementos, eu tenho uma posição e uma função que cabe só a mim. Eu não sou o cocô do cavalo do bandido. Eu sou um elemento necessário, indispensável aqui dentro, tá? E como está a minha identidade? Como está o meu autoconhecimento? Tá? Eu tenho o conhecimento da minha importância, do meu valor, eu estaria me valorizando, eu estaria me desvalorizando, né? Eu me superestimo, me subestimo, tá? O que, né, dentro da formação da minha educação, da minha criação familiar, o que me fizeram acreditar? Aqui fala, né, de resultado. Corpo, quando eu falo de Malhut, eu estou falando do meu corpo. Eu, Magnólia, eu tenho um corpo, tá? Eu venho de uma família de professores, de didatas, é verdade, tá? E aí, então, eu tenho aqui o dom, né? Aqui o dom da expressão, da ação através da comunicação. Né? Então, através da comunicação, eu renovo, eu enriqueço o meu campo. Então, eu uso... Quais são os recursos de Gaia? Eu uso o microfone, eu uso o computador, eu uso essa mesa, é tudo coisas do planeta Terra, é tudo aqui da Terra, mas eu uso esses recursos, tá? Multiplicando
o saber, tá? Numa comunicação amistosa com vocês, levando para vocês, né, o autoconhecimento, aonde vocês possam, né, pisar, né, num fundamento, num conhecimento que lhe dê alicerce, que lhe calce, né, para que vocês tenham confiança na vida para tomar atitude, entendeu bem? Então aqui nós precisamos nos calçar, né? Valores não são princípios. Muitas vezes nós precisamos conhecer esse cara aqui, tá? Né? Que é aquele que vive nas bibliotecas estudando, e aí ele servir de exemplo para a gente, né? Para a gente não ficar no 3D, né? Só eu vejo o mundo de forma muito superficial, muito superficial, que por trás de tudo que existe em torno de mim, que tudo que acontece comigo, existe um sentido maior que a vida está me pedindo. Então a vida está me pedindo, tá? Algo mais. O que está por trás dos véus da aparência. Então eu só consigo ver a aparência, né? E aí então eu posso banalizar, tá, a minha função de coparticipação e enriquecimento do meu sistema, né? Como não há o autoconhecimento, como eu vivo na superfície, né, do efêmero da vida, tá? Me deleitando com a vida, né? As pessoas buscam os prazeres, porque o prazer não é só com a comida. Então ela busca, né? Aqui fala de consumo, né? Então a pessoa ela pode estar comprometendo, ela consome mais, né, do que ela contribui, né? Se eu tenho feijão na minha mesa, é porque o outro, né, ele contribuiu, né? Ele dentro do sistema junto a mim, ele diz assim, aqui eu tomo meu lugar, né? E aqui eu tomo a minha função. Você tem um feijão na mesa, agora o que você põe dentro da minha casa, né? Talvez eu trabalhe com vestiário, mas para isso eu preciso ver nas minhas raízes quais são os dons transgeracionais. Olha só o enriquecimento do autoconhecimento, quanta coisa vem aqui, né? Que tinha o dom para dar aula, né? Para a vida militar, né? Que tinha o dom para estatística, para matemática, né? Engenheiros agrônomos, elétricos, mecânicos, tá? Cartográficos. Então, dentro da família, né, existe essa origem. Meus pés são aonde eu assento, né? A minha vida, o meu corpo, né, os meus pés representam a minha raiz. Ele tem a forma de um feto no útero, nos primeiros meses de vida, que é igual um carocinho de feijão. Então, a semente, né? Então, o todo está para a semente e a semente está para o todo. Então, você vai ver, né? Abacate não dá banana. Banana, né? Bananeira não dá limão, né? Então, a gente precisa conhecer, fazer esse autoconhecimento para a gente se posicionar no mundo, né? E diz assim, aqui eu faço a minha parte. Você faz a sua, mas eu faço. Aqui fala de comprometimento. E comprometimento fala de ação, coparticipação, realização. Então, se a pessoa ela não está adequadamente em função, né? Aqui fala falta de conduta, tá? Falta de conduta, que é nessa posição. Então, temos que... Conduta o quê? Conduta é ação, tá? Falta de conduta. Rapaz estudioso. Fala de um rapaz
ou da necessidade, né, de estudar, de buscar o conhecimento sobre o sentido da vida. Eu não falei que tinha que buscar esse cara aqui, né? Eu não falei que tinha que esse cara era bom que ele andasse de parceria com esse outro, ia brigar um bocado, né? Mas esse aqui ia aprender muita coisa, tá? Aqui fala coletor de impostos, tá? Então, eu pensei nisso também. Olha, coletor de impostos. Às vezes a gente cobra muito dos outros, né? E aqui há uma corrupção do eu, porque eu cobro indevidamente aquilo que eu não tenho direito. Eu vou buscar os meus direitos, mas eu não entendo, tá? Que para eu ter direito, apesar da lei me proteger, apesar da lei, porque existe a justiça humana é cega, né? Mas eu não estou, né, agindo corretamente. Às vezes a própria lei, o indivíduo se aproveita da lei, né, para se prevalecer, dando-se na condição de vítima, mas ele não percebe, tá entendendo? Que a sua conduta aqui, existe uma falta de conduta, tá? Então, há uma necessidade de responsabilidade, de busca do conhecimento, tá? Mulher de posição, né? Então, aqui, inclusive, aqui nós temos a palavra afeição e amantes, tá? Então, de repente, nós temos que ter cuidado, né? Aqui fala de raiz, aqui fala de homem e mulher também, porque meus pés estão falando dos meus pais, né? Minha metade é meu pai, minha metade é minha mãe. Eu sou, né? Eu trago heranças, né? Dos dias e bastos, né? Né? Então, são as duas famílias que eu pertenço, né? E hoje nós não somos quadrúpedes, né? Por graças à, né, herança cultural dos nossos ancestrais. Então, nós não somos mais que os nossos ancestrais, mas, né, os nossos filhos dependerão de uma continuidade, tá, do desenvolvimento para que o nosso sistema familiar futuramente tenha um melhor destino. Mas aqui existe um padrão que se repete e nós estamos identificados, né, com uma corrupção, uma atitude indevida, né, talvez traições, né, porque a corrupção... Então, aqui nós temos a condição de inocência, de pureza, né? Então, às vezes, né, nós temos... aqui tem a condição de pureza. Então, nós temos que refletir sobre algumas questões, né? Até onde nós estamos agindo com pureza, tá? Quem são os nossos mestres? Quem são os nossos orientadores, tá? A quem nós estamos confiando, né? E as consequências daquilo que a gente acredita, porque tudo tem a lei da causa e da ação-reação, né? Da causa e efeito, tá? Então, quando a gente busca um conhecimento, um bom mestre, né? Um bom estudo, né? O rapaz estudioso, então ele busca o mestre, aqui é o gafanhoto, né? Buscando o mestre, tá? Então, quando a gente sabe buscar um bom mestre, a gente tem esse embasamento, né? Que são os mais velhos, a orientação sábia, né? Para aquele que está, o gafanhoto consome o conhecimento, né? É um consumidor por excelência, né? Mas consumir o conhecimento sem fazer uma renovação interna, sem ação,
né? Ou continuar no vício, tá? Aí realmente, né, nós vamos continuar como gafanhotos. Lembra a peste, né, do Egito, né, que os gafanhotos destruíram toda a plantação, o alimento, né, por muito tempo do Egito, né? Então, aqui fala o gafanhoto, mas numa condição positiva, que ele está se alimentando do mestre, né? Então, neste período, ele está, né, se embasando do conhecimento para discernir entre o bem e o mal, né? Para que as suas ações como caminhante na vida, ele não venha a se corromper, né? Se desvirtuar. É conhecimento que nos embasa, que nos calça a um caminho acertado, né? Mas, né, o conhecimento ele só se enraiza através da própria ação, através da própria experiência, porque o conhecimento... Então aqui eu tenho uma leitura muito espiritual, né? Eu tenho uma leitura aqui que é um rito de passagem. Então, né, para a gente, porque tem uma parte na Bíblia que fala que a terra é santa, né? Então, nós também devemos ter o cuidado em pisar nesse território, né, sem danificar esse espaço, mas contribuir, enriquecer, né? Então, os pés estão para a cabeça. A cabeça estão para os pés, né? A cabeça dá direção aos pés. A consciência se faz através do conhecimento experienciado, tá? Então, buscar um bom mestre, se embasar para não se perder. Caiu uma carta aqui, e essa aqui nós temos, olha lá, os alunos da escola e o conhecimento dos anjos, tá? É um anjo que irá lhe calçar, aliar, né? É o anjo paraliar, né? Ou aliar, tá? Com R ou sem R, mudo, né? Então, esse anjo aqui, nós vamos ver aqui o anjo 20, o que ele diz para você. Então, nós temos aqui o anjo 20, vamos ver aqui, o conhecimento é muito espiritual, tá? Aqui nós chamamos Deus Redentor. Então, ele está aqui, ó. Esta carta fala sobre os maus hábitos e os vícios e comportamento inadequado. Comportamento é o resultado da mente, né? É a ação, tá? Quando seguidamente repetido, acaba por se tornar um mau hábito. Isso faz com que o indivíduo passe a agir, então, de forma equivocada automaticamente. Então, ele fica na superfície, né, da experiência, sem se aprofundar no conhecimento. E aí ele fica no vício do comportamento, e aí ele fica criando karma, padrões repetitivos de experiência, tá? E aqui ele precisa se embasar num bom mestre, se fazer humilde, tá? Se abrir para o conhecimento, para o saber, tá? Para que isso possa propositar a ele a sua liberação. Senão ele vai se ver aprisionado na Matrix, em padrões de sofrimento, em condicionamentos, como um cachorrinho correndo atrás do rabo, tá? Isso se faz com que o indivíduo passe a agir, então, de forma equivocada automaticamente, repetindo os mesmos erros indefinitivamente. E isso se torna um vício. O mecanismo do mau hábito funciona como também o do bom hábito. Aprenda, então, a não gerar vícios, evitando o mau comportamento e a quebrar mecanismos, que são padrões, né, daqueles que já
se instalaram, que já se enraizaram na sua personalidade. A conexão com o anjo Paradiliar irá ajudá-la a afastar tudo aquilo que lhe é prejudicial. Medite sobre esse anjo para obter auxílio em estudos religiosos, tá? Aqui, ó, rapaz estudante, tá? Estudos religiosos. Teológico e para reforçar a sua condição de fé, tá? Então, a sua condição de fé, e aí você irá, né, mudar todas essas questões que você se conta encurralado no mundo físico. Qual é a melhor lembrança que você tem de um trabalho feito em equipe corretamente? Qual é? Né? Você tem que coparticipar, né? Você também tem que dar equipe. Olha só, gente, pelo amor de Deus, crenças. Eu sou ineficiente, né? Quando, né, eu fico ali, né? Oi, né? Como é que vai, né? Mas eu não tomo a minha posição. Então, eu preciso amadurecer, crescer, né? E entender que dentro de um sistema familiar, no trabalho, onde for, né? Um grupo, eu, naquele grupo afiliado, né? Eu tenho a minha posição de função, desde que eu nasço. Eu vim para esse mundo, aqui está falando de nascimento, de raiz. Então, até dentro da minha família, eu estou a serviço. Eu já tenho um propósito. Logo eu vou pagar a barriguinha da mamãe, eu já estou vivendo um propósito. A minha alma já está em compromisso. Eu querendo ou não querendo. Eu aceitando ou não aceitando. Essa é a realidade. E aí a vida vai propositar experiências desafiantes, né? Ou eu vou pelo amor, ou eu vou o quê? Pela dor, tá? Mas aqui eu tenho que tomar realmente uma atitude. Vamos ver aqui a terceira posição para quem escolheu o violeta na árvore da vida. Vamos ver qual é o tema. Nós estamos em Resed, é uma sefira feminina, representa o universo da inovação, da invenção, do sonho, da mudança, de projetos, né? Do design, da música, do poema, da filosofia, da espiritualidade, da música, né? Das pinturas, das artes, né? Seria essa Sefirot. Nós temos aqui tomar consciência. Aqui fala, né, que se você está tendo alguma dificuldade, essas dificuldades, ela vem de forma desafiante para a tomada da consciência, né? Através da própria experiência, a sua verdadeira identidade nasce. E aqui nós temos uma identidade feminina nascendo, né? Porque essa Sefirot, ela é feminina. Resed é uma Sefirot essencialmente feminina. E muitas vezes na vida, a vida nos pede, né? A vida vem a nós dizendo, né? Toma uma atitude, né? É preciso mudar. Mas a gente tem que, aqui, né? Muitas vezes a pessoa permaneceu pequeno, né? Ele permaneceu, há uma inadequação, né? Da posição dele em relação à vida, e porque ele se sente
sem valor, não agraciado por Deus, pode ter a condição da desconexão do pecado original, tá entendendo? Não se sentir amado, não se sentir incluído, não se sentir valorizado. Sabe aquelas pessoas que estão sempre reclamando da vida, se veem vítimas das condições, né? Aí ficam... É que nem a criança, porque a criança chora para trocar a fralda, chora para ganhar mamadeira, chora por causa da chupeta, chora porque fez cocô na fralda. Então, há aqui, né, uma expectativa da vida, da fome, né? Vai muito parece muito com Malkuth aqui, Malkuth, né? Mas não é. Né? Aqui a pessoa ela entra num processo depressivo, tá? Ela reclama, ela se torna ciumento das pessoas que conquistaram um grande amor, que conquistaram uma grande profissão, que conseguiram, né? Porque ela não consegue olhar nela e tomar consciência, tá? Que ela não é isso que ela acredita ser fora, mas ela é algo, sabe, que precisa ser mostrado. Então, essa própria experiência é desafiante para ela rasgar, né? Esse outro eu aqui é uma prisão, né? Às vezes é uma mente muito racional, está presa em paradigmas, né, em valores, em crenças, religiões, tabus, né? E aí ela criou um molde, né? E esse molde é um cinto, é um aprisionamento que ela se encontra confinada, né? E isso impede a sua real expressão. Talvez pela uma educação rígida, né? Muito masculina, que é muito racional, muito objetiva, né? É prática, dá certo, né? E aí, então, como ela não se enquadra nesses moldes, tá? Ela passa a entender que esse ser verdadeiro está errado, que é algo com defeito de fábrica, que não tem valor. Então, ela se subestima, porque não há um autoconhecimento real. Não houve o desenvolvimento da sua individualidade, da sua identidade. Então, ela se identifica, né? Ela se mede, ela se julga por padrões de valores que foram imputados a ela pelo universo externo, né? Por necessidades que muitas vezes não condizem à sua realidade pessoal. Então, ela está se alimentando, né? Ela está se nutrindo, se alimentando, tem a ver, mas não é, né? Ela está se alimentando de crenças, né? Que na realidade esse alimento envenena ela, né? E aí ela fica no impasse, ela fica indecidida, quando tem um problema qualquer, ela se recolhe, entra em depressão, pode ficar bipolar, né? Aqui no nível da árvore tem muito, né, a condição de borderline né, e as histerias e uma série de problemas emocionais onde a pessoa ela perde o prumo da razão. Tá? Ela entra em depressão, ela se afasta do mundo, né? Ela pode ficar desdenhando o outro, tá? Se ela, né? Ela não consegue um espaço para ela, que ela não conseguiu se realizar, ela pode querer desdenhar o valor do outro, a conquista do outro, a sabedoria do outro, o conhecimento do outro, tá entendendo? O valor do outro, o casamento do outro, a vida do outro. É o invejoso, né? A famosa Sefira da inveja. Por quê? Porque, na verdade, ao mesmo tempo, ela tem uma capacidade inovadora, porque aqui é o artista, é o co-criador e inovador do mundo. Mas como ela foi moldada numa mente muito racional, muito objetiva, ela não sabe sair dos padrões do script, né? Das moldagens
sociais ou dos relacionamentos que ela está em vínculo, né? E ela não teve aprovação fora, automaticamente isso criou traumas de rejeição, né? E aí agora não é nem o outro que rejeita ela, mas é ela que não se aprova, tá? Aqui nós falamos a justiça. A justiça. Então, a justiça, ela é muito pesada, porque a justiça do homem, ela separa, né? Então, não é a justiça de Deus. A justiça de Deus inclui. A justiça do homem separa entre o bem e o mal, né? Então, às vezes a pessoa fica olhando muito para aquilo que ela não tem, e ela não tem gratidão por aquilo que ela tem. Então a vida não acontece, né? Realmente não vai acontecer. E aqui nós temos a torre, né? Aqui, ó, né? Então, essa noção de bem e mal, de certo e errado, né? Não, quando a pessoa ela se desaprova e tem um julgamento, né? Uma visão fria e punitiva, excludente do mundo, das pessoas, né? Ela automaticamente é porque ela se vê diminuída. É que há uma tentativa na diminuição externa, né? Na desvalorização, na banalização das conquistas dos outros, dos valores dos outros, ela se suplantar, ela ser maior, ela se sentir, assim, de alguma forma valorizada. Então, ela cria políticas, tá? Ela cria políticas. Aqui, domicílio dentro do lar, dentro da casa, dentro da família, né? E eu digo para você como é que foi a tua infância, né? Porque, com certeza, teve problemas sérios aqui, tá? Nós temos aqui o passado, né? Existem traumas dentro da família, aqui fala do amor, é a sefira do amor. E o amor, diz Bert Hellinger, ele não separa, né? Porque aquilo que a gente exclui e condena, a gente inclui dentro do sistema. Aquilo que a gente não quer, a gente acaba atraindo para a nossa vida, porque é aquilo que a gente foca. E quanto mais a gente foca no mal, no negativo, tá? A nossa vida vai demolindo, né? Então, nós temos aqui o imperador, o passado. Então, aqui tinha o imperador. Então, o imperador, às vezes, ele é muito rígido, porque ele corresponde a Sefira, que é 4, mas, né? O imperador, ele é a quinta letra das letras hebraicas, ele é a quinta letra, corresponde, né, a quinta Sefirot, Gébora, né? Então, às vezes, um pai muito exigente, muito rígido, muito autoritário no passado, tá entendendo? E aí, criou na pessoa que o valor dela estava nas suas ações, estava nas suas conquistas, estava nos seus resultados. É uma mente muito masculina mesmo, né? E aí é preciso abrir-se, né, para o feminino, né? Porque um lado da árvore da vida é da misericórdia e o outro é da severidade. E, né, o imperador na sombra, tá? Então, desse masculino é preciso abrir o feminino, né? Porque a severidade caminha, a asa da severidade precisa caminhar junto com a asa da misericórdia. Então, eu misturo café com leite para cada situação, não é nem leite nem café, né? Então, é yin yang. Então, aí é o equilíbrio entre o passivo e o ativo, o autoritário, o mandão, né? O comandante, o guerreiro, né? E, né, o sistema de regras, leis, né? Regimes, né? Essa rigidez precisa maleabilizar com a condição doce, feminina, amorosa, tá? Falta de diálogo,
falta de comunicação. Mas diz assim, tenha esperanças, né? Tenha esperanças. Eu preciso dar para você um anjo de auxílio, tá? Porque a comunicação aqui, né? Aí cada um tem uma lei, né? Eu vejo de um jeito, você vê do outro, você tá errado porque não vê do jeito que eu vejo, tem que ser do meu jeito. É o imperador. Então, por mais que seja uma mulher fazendo isso, ela tem uma energia essencialmente masculina, né? E aqui é difícil, aqui tem muito raiva, discussão, competição, né? Nós somos complementares. Nós somos complementares. Aqui não há poder, né? Aqui um não aniquila o outro, um não destrói o outro, né? É o equilíbrio do voo, né? Da união do feminino e do masculino, da misericórdia e da severidade. Aiel, aqui nós temos Aiel, é o anjo 67, e vamos, né? Nós temos o anjo 67 aqui. 67. E nós temos tanto o lado feminino quanto o masculino dentro de nós, né? Nós não podemos ficar presos nos paradigmas, né? Porque a mente masculina, ela cria um conceito, é próprio paradigma. A ciência cria, né, através da experiência, ela cria uma decodificação, uma explicação, né? Isso presta, aquilo não presta, isso é bom, aquilo é ruim, e fica eternamente assim. Não fica, porque a própria ciência, ela vai, os novos cientistas, né, aquela teoria da ciência vai ser colocada em dúvida. Estão sempre especulando o que mais existe por trás. Então, é abrir a um novo conhecimento, a nova forma, né? Então, enquanto um é feminino, né, eu preciso ter a mãe dentro de casa, a figura da mãe, mesmo na condição do pai, mesmo que a mãe seja essencialmente masculino, né, tem que alguém fazer esse papel da educação dos filhos, do cuidado do lar. Não interessa se é o homem ou a mulher, quem é mais feminino ou quem é mais masculino aqui, tá? Quem é mais racional e quem é mais subjetivo, mais espiritual, né? Porque se eu ficar preso no sistema, tá? Vem uma crise no país, né? Vem a crise mundial, financeira, eu não sei renovar. Eu preciso do feminino, porque o feminino representa a forma, a nova forma. A condição criativa, co-criativa, tá? Então é isso. Então não adianta ficar preso só de um lado do cérebro, né? E ignorando o outro lado. O outro lado também é uma nova forma de pensar. E aí, de acordo com as experiências que as pessoas têm, elas têm uma moldagem. Você é assim porque a tua educação foi assim, porque a tua vida foi assim. Mas a gente não pode impor ao outro, né, a nossa forma de viver, a nossa forma de experimentar a vida. Nós pensamos, né, que a vida é como a gente vê. E dentro da Matrix, tá? Cada um, dependendo da sua natureza yang, ela tem uma percepção da experiência diferenciada. É assim que a gente cria os filhos, né? Os filhos têm a mesma educação, passam pela mesma experiência, mas eles têm percepções mais yin e mais yang. E assim se forma a personalidade deles, tá? Então é assim, 67, Deus, delícia das crianças. Eiael fala aqui. A tirada aconselha você a se focar no que está fazendo ou construindo agora e a viver sem desconexão com a realidade. Porque aqui vai muito devaneio, né? Podemos ir para a ilusão, tá? Podemos ficar criando contos de fada, como fôssemos crianças, tá? Todos sabem que a depressão é sinônimo de viver no passado,
querendo continuar, né, a viver como uma criança. Que ansiedade significa viver no futuro. Pode parecer piegas insistir na filosofia. Viver no futuro é o masculino. Viver no passado é o feminino, tá? Então, precisa ter um equilíbrio disso aí. Na filosofia do aqui e agora e na focalização sobre o momento presente. Mas pense se não é disso que você está precisando agora. Medite com o anjo Eiael, também para obter proteção nas mudanças e para adquirir sabedoria. Sabedoria é uma condição feminina, tá? Conhecimento está na árvore do conhecimento, do bem e do mal. O conhecimento é a mente masculina. A árvore da sabedoria é a mente feminina, tá? Medite com o anjo Eiael, também para obter proteção nas mudanças, para adquirir sabedoria e para conseguir auxílios nos momentos de dificuldade. Então, né, nos momentos de dificuldade, né, adquirir essa confiança. Vamos lá. Pessoas que acreditam ser capazes de realizar uma tarefa têm maiores chances de concluí-la com sucesso. Diante de tarefas ou atitudes mais desafiadoras, como você consegue se sentir? Você corre, vai para baixo do colchão, né? Ou entra embaixo da coberta, né? Se esconde atrás da porta, tá? Como são os seus diálogos internos? Como são os seus diálogos internos? Vamos ver como é que está a tua infância aqui, né? Vamos ver como é que está a tua infância. Você era uma criança manipuladora? Até que ponto isso pesou no seu desenvolvimento ao longo dos anos, né? Tem coisas na vida, tá, que você não vai ter controle. E aqui tem um medo muito de perder. A gente entra numa competição acirrada com a vida, com as pessoas, porque quando a gente vence o outro, né, a gente sente que a gente é maior que o outro. Mentira, né? A gente, às vezes, fica usando de recursos de manipulação, que isso não prova valor nenhum, né? Às vezes até veios, né, não legais, tá? Mas tudo vale para que o importante é o resultado, não é o caminho. E mentira, o caminho é tão importante quanto o resultado, né? Então, a verdadeira conquista, o verdadeiro poder é de você mesmo. O verdadeiro controle é de você dentro das situações, né? Manipular o outro, controlar o outro, ter o poder sobre o outro, e isso não é progresso. E isso você compromete não só o seu desenvolvimento próprio, porque você não faz as mudanças que a vida está pedindo a você, mas também, né, você tira a corrente da bicicleta do outro, né? Porque na coparticipação você não coparticipa, você dá o blackout. O importante é o blackout, não é coparticipar. Tá? Coparticipar fala de empatia, porque nós estamos falando do amor aqui, né? E o amor não tem manipulação. O amor tem empatia, solidariedade, compreensão, né? É o feminino que advém aqui na Cabala, no próprio Netzah, né? Nós temos aqui, ó, feminino, compaixão, modéstia, suavidade, prudência, economia, paciência, sensibilidade, tá? Aí aqui, o masculino, coragem, capacidade de decisão, caráter direito, firmeza, magnanimidade, sinceridade, generosidade.
tá? Negativas do masculino: dureza do coração, cinismo, grosseria, impetuosidade, prodigalidade, impaciência e primitivismo, ignorância, né? E da feminina negativa é timidez, falta de confiança em si, insinceridade, dissimulação, inconstância, inclinação a desvaneios, né? Os déjà vu, retraimento e mesquinharia. Então, eu deixo para vocês, né, a reflexão. Estou tirando do livro da Cabala Cristã, tá? E deixo para vocês aqui o conhecimento. E o quanto importante sair do lugar, né, é entender aonde que você está se sabotando. Quando você entende aonde, né, você está patinando, tá? Que você não faz o engate da próxima marcha, a tua vida não vai, sinto muito. Mas, né, você pode não aceitar o que eu digo, mas, né, e principalmente nessa terceira posição, tá? Há uma resistência muito grande, né? De se sentir vítima, o coitadinho, o desprivilegiado, injustiçado, uma série de coisas. Menos, são os déjà vu, mas não olhar para a realidade concisa, né? E considerar, né? Fazer o caminho do autoconhecimento para entender, porque quando eu me dou valor, eu não tenho mais necessidade de competir com o outro, porque eu não quero me tomar a posição dele para me sentir maior com ele ou com maior valor que ele. Eu não entrarei na condição de competição, porque cada um dentro do sistema, da mecânica do sistema, é como se fosse uma peça, né, desse relógio. Então, cada um dentro do sistema tem a sua função, o seu propósito, a sua missão, né? Co-participando desse movimento harmonioso. Senão, né, eu crio conflito, eu crio karma, eu crio desarmonia, porque eu estou doente, né? E quando um lado da tangerina apodrece, os outros todos ficam contaminados e comprometidos, né? E a tendência é o resultado, o mesmo resultado. Então, fica para vocês, queridos cravos, rosas do meu jardim, uma profunda reflexão do autoconhecimento. Peço a todos que olhem com muito amor, porque só com muito amor é que pode haver uma real transformação, ok? E até logo.